Olha, Flávio Bolsonaro garante que será o candidato aí, mesmo se Bolsonaro pai se tornar elegível novamente. Essas são notícias que a gente tem do dia, mas uma outra notícia preocupa muito aí os aliados aí de Flávio, porque a Michelle estaria aí pronta para aproveitar esse tempo que o Bolsonaro estará em casa em prisão domiciliar para tentar colocar o Tarcísio de volta no jogo. Mas para a gente comentar essas notícias, eu quero trazer aqui para junto de mim o Jefferson Rodrigues, que assim como eu é jornalista, é consultor de marketing político, e a gente vai trazer aí nossas nuances sobre esse assunto agora para você. Boa tarde, Jefferson, tudo bom? Israel, boa tarde, tudo certinho. Tudo certinho na confusão que nunca termina, né? Parece que não tem fim, né? Existe uma tensão que a gente vem acompanhando aí já desde o ano passado. Existe uma tensão na família, né? Entre a Michelle. Percebe-se que ela tem uma visão muito clara de um projeto ali e acho que esse projeto, essa visão que ela tem de projeto não engloba os filhos. Né? Então, acho que a preferência da Michelle é pelo Tarcísio. E aí a gente já viu pontos aí que falam que talvez uma composição em que o Tarcísio seria o candidato a presidente e ela a vice. Né? A gente já teve isso sendo ventilado na mídia. Então, assim, existe uma tensão, a gente já teve algumas rusgas públicas aí entre a Michelle, o Flávio e tudo. E parece que agora a gente está quase terminando a janela partidária, então definições aí que precisam ser tomadas, por exemplo, no caso do Tarcísio, né, que ele precisa deixar o cargo, é muito pouco tempo, mas é um ruído que vem num momento que não é tão legal, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu colocar essa matéria aqui na nossa tela para a gente entender o que é que está rolando de fato, né? O senador Flávio Bolsonaro afirmou que será candidato à presidência da República, independente da situação do pai, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi nessa matéria aí da CNN Brasil e revela que a decisão partiu do próprio pai, né? O próprio pai teria dito a ele que ele vai ser o candidato independente de qualquer coisa. Flávio contou que questionou o pai sobre uma possível candidatura caso a inelegibilidade fosse revertida, né? E aí, como a gente já adiantou, o Bolsonaro pai teria dito que pode chover canivete, mas Flávio Bolsonaro será o candidato aí do grupo nas eleições desse ano. Lembrando que o Bolsonaro está aí cumprindo aí 27 anos de prisão, né? E deve ir para a prisão domiciliar nos próximos dias. Mas, assim, é muito difícil a gente acreditar que há tempo para a reversão aí da questão da inegibilidade. E é muito difícil o Bolsonaro estar apto até ali às convenções, que é final de julho, para poder se cogitar uma candidatura dele ao Planalto. Então, a candidatura de Flávio, ao meu ver, Jefferson, é consolidada no grupo até o momento. Ou você acha que tem alguma chance aí do Bolsonaro pai se tornar aí elegível novamente e se tornar o candidato da vez? Eu concordo contigo. Eu acho que eu não vejo a menor possibilidade dessa reversão. Ele vai continuar inelegível. Eu acho que isso, nesse momento que a gente está, é favas contadas. E dentro de um cálculo político, aí até mesmo de Bolsonaro pai, de Jair Bolsonaro, um cálculo político ali, que é o Flávio, num curto espaço de tempo, ele se consolida como uma alternativa forte para a disputa. Existia, a gente tinha ali aquelas discussões, tem um campo para a terceira via, pode surgir um nome que divide, que puxa voto, enfim, a gente tinha muito essa discussão. Mas o fato é que o Flávio
foi lá, foi subindo aí em pesquisas e garantiu a polarização. E a pesquisa divulgada hoje pela Atlas Intel, o Flávio aparece nos cenários de segundo turno 47,6 e o Lula 46,6. Empate, né? Está na margem de erro de 1 ponto, empate técnico, mas o que importa para você colocar para a militância na rua, estamos na frente. O discurso é esse, né? No marketing político, o discurso que é feito para o seguidor, para o militante, para o eleitor é: olha, nós estamos na frente. Então, eu faço a leitura do quê? De uma consolidação do nome do Flávio. E não vejo, nesse momento, com esse cenário, hoje, 24 de março, eu não vejo possibilidade da gente ter uma reversão desse cenário. Porque o Flávio vem se consolidando muito bem. Exato. O João Santana fala: existe espaço para uma terceira via. O João Santana tem publicado alguns vídeos, batido muito nisso, que há espaço. Beleza, mas essa análise que eu estou fazendo hoje, agora aqui, é uma análise mais fria, olhando esse cenário. Não existe uma terceira via posta na mesa nesse momento, né? Não tem. Era o Ratinho Júnior, né? E recuou. Ratinho Júnior recuou, né? A gente não vê um Eduardo Leite dando liga, a gente não vê um Caiado dando liga. Então a gente acredita que a eleição esse ano vai ficar aí entre realmente Lula e Flávio Bolsonaro. Só complementando essa matéria aqui, a gente está falando sobre a questão da inegibilidade do Bolsonaro pai, e nessa matéria aqui o Flávio diz que a defesa está preparando ações para tentar reverter a condenação, alegando irregularidades no processo. Esse aí seria o próximo passo jurídico do grupo Bolsonaro. E aí, Jefferson, eu acho que a princípio, né, a gente tem aí um cenário bem definido, né, entre da polarização entre os dois. Bolsonaro filho, né, o Flávio, e o Lula. Só que aí vem hoje a Andréa Sadi com informação de bastidor que coloca o Tarcísio aí de volta no jogo, pelo menos momentaneamente. O Tarcísio poderia estar, segundo as informações, sendo cogitado aí para a chapa ainda, ou como candidato principal à presidência, ou como um candidato a vice. Lembrando que faltam pouquíssimos dias aí para o limite que o Tarcísio teria para deixar o governo de São Paulo, caso seja candidato à presidência. Mas vamos ver o que é que a Sadi diz, porque aí a gente comenta em cima das palavras da própria Andréa Sadi. Muito impressionante, né, como esses movimentos pré-eleitorais deixam claro, escancaram as brigas, os rachas, os grupos políticos, como esse da família Bolsonaro. O movimento de agora é esse: o ministro Moraes concedeu a prisão domiciliar temporária para Bolsonaro, e eu já tinha contado para vocês que muita gente que estava tentando viabilizar o Tarcísio apostava na domiciliar para que Michele Bolsonaro, que nunca apoiou a candidatura do Flávio, pudesse estar mais perto do marido, o ex-presidente, e tentar convencê-lo a desistir da ideia do Flávio. Só que o tempo ficou curto, na visão de muita gente, inclusive ali da turma amiga de Tarcísio e do próprio Flávio Bolsonaro, porque o Flávio se consolidou, é só olhar as pesquisas, né? Se consolidou como nome desse grupo bolsonarista na disputa presidencial. Mas tem essa expectativa ainda no entorno, e eu acho que o grande recado aqui é mostrar, esses grupos mostram como ainda está rachada, ainda tem essas divisões internas na família Bolsonaro de olho na disputa presidencial. Ela fala aí, ela coloca 2 pontos que a gente trouxe, né? O tempo é muito curto e as pesquisas elas acabam dando um direcionamento ali que você fala: mas espera aí, a gente consolidou aqui uma posição. Por mais que o Tarcísio não esteja tão mal... Se consolidou em São Paulo, né? Também. Exato. Eu acho que aí o Tarcísio teria que ter feito... Todo esse movimento teria que ter sido feito antes.
E aí, vamos trazer para a equação nossa aqui um ator chamado Valdemar Costa Neto. Ele não é nós não estamos falando de um político amador, de um político que que entra em aventuras. É um cara que tem análise. Ele sabe fazer toda a leitura. Agora, vamos lá, aquela coisa, nos 45 do segundo tempo, você fazer todo um movimento desses, só se você não tivesse alternativa, se acontecesse algo muito fora da curva, né? Então, acho que o Tarcísio está consolidado em São Paulo, inclusive para obter a reeleição. E acho que o Flávio está consolidado como candidato. A questão que eu até vou jogar para te escutar aí é esse fogo amigo. Porque de onde veio essa informação? A Sadia é muito bem informada de fontes, então, assim, não é um boato qualquer, algo está acontecendo. E significa que existe um racha que, por mais que amanhã ou depois você faça essa foto junto, todo mundo sorridente na foto, mas nos bastidores vai ter uma tensão ali que a gente sabe. Aí vamos para o nosso bastidor de campanha eleitoral, fogo amigo causa estrago. Muito estrago. Eu acho que está muito aí, Jefferson, não sei se você vai concordar comigo, com o desejo da Michelle de ter o Tarcísio na chapa, isso já há muito tempo que é muito claro, e talvez o sonho, eu falei em desejo primeiro, agora eu falo de sonho, de ter os dois na chapa, porque se fala aí em Tarcísio vice. Não sei se seria uma boa jogada política para o Tarcísio concorrer nessa eleição ao cargo de vice-presidente. O Tarcísio está consolidado lá em São Paulo, como você falou, muito bem encaminhado para uma reeleição. Era muito bem cotado para ser candidato a presidente da República até ali o final do ano pré-eleitoral. E agora ele meio que descer esse degrau para ser o candidato a vice-presidente, não vejo isso como atrativo aos olhos do Tarcísio. Porém, vejo como um sonho, talvez, ali na mente da Michelle e do grupo dela. Teria ali o Flávio, que está se consolidando cada vez mais nas pesquisas, né? E ter ali o Tarcísio, que é uma força da direita, uma força conservadora no Brasil. Ter os dois numa chapa realmente seria uma chapa de muito peso, mas eu custo acreditar que isso se tornaria real em algum momento. Flávio candidato a presidente e o Tarcísio candidato a vice-presidente. Não vejo isso se viabilizando aí por diversos motivos, o principal deles a carreira política do próprio Tarcísio, que teria muito mais a perder com essa decisão do que qualquer outra pessoa. Então, eu também não acredito que isso aconteça, mas acredito que há sim o desejo e o sonho de que essas coisas aconteçam aí nos próximos dias. São cenas aí dos próximos capítulos, a gente tem muita coisa, muita água para rolar ainda até o final do prazo da janela partidária, até o final do prazo de desincompatibilização, né, dos cargos políticos para a disputa de outubro. Mas eu acho que alguns desses capítulos já estão definidos. E, na minha opinião, os dois candidatos da polarização, para mim, já estão definidos. Não sei se esse é o seu pensamento também, Jefferson. Flávio Bolsonaro versus Lula, Lula versus Flávio Bolsonaro. Sim, fazendo uma leitura hoje, a leitura de pesquisa a quantitativa, dessas pesquisas que estão saindo, elas deixam isso muito claro. A gente sabe, a pesquisa ela é uma leitura de momento, ela é um retrato de momento, então você pode ter, no decorrer dos meses, acontecimentos, mudanças de humores, tem todo esse jogo que pode trazer mudanças. Então, existe talvez uma avenida aberta aí para uma terceira via? Pode ser que exista. As pesquisas de agora, desse momento, pesquisas quantitativas, não mostram isso.
Então, vamos lidar com o que a gente está vendo hoje, que eu acho que é isso mesmo. Acho que uma terceira via que provavelmente viria do PSD, ela se adiou muito para se mostrar. E aí, quando ela vai se mostrar, não sei, o Gilberto Kassab diz que até o fim de março vai bater o martelo, né, vai ter o candidato definido. Eu acho que aí o tempo já se perdeu, né? Para o imaginário das pessoas, para a construção, talvez se tivesse vindo lá atrás, lá para outubro, novembro, não sei, você tinha... mas aí quando o Flávio é colocado como possível candidato ali, o pai, né, o Jair coloca, não, vai ser o Flávio, não sei o quê, rapidamente o Flávio ocupa um espaço e eu vou dizer assim, essa possível terceira via ficou a ver navios. Com certeza. Então, eu vou nesse ponto seu, eu acho que nesse momento a gente tem essa consolidação. O PL está com movimentos, com a participação ativa do Flávio em grandes filiações, recebendo Minas Gerais, a chapa de deputados federais tá, com o mandato, né, que vem para a reeleição é muito grande, muito forte, e aí pelo Brasil você está tendo candidatos a governador fortes se filiando, então está sendo montado um partido para dar sustentação à candidatura do Flávio e para ter um bom desempenho ali nos estados, no Senado, no Congresso, enfim, existe um projeto ali. Então eu acho muito difícil nesse momento você derrubar esse projeto de uma hora para outra. Não é impossível, mas é muito difícil. Porque aí, para eu arrematar o raciocínio, que eu volto a dizer, a gente tem pessoas, principalmente no caso do PL, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não é um aventureiro. Então, acho que o cálculo político já está bem fechado ali, né, nessa sequência de chapas que a gente vai ter. E agora, concordo com você, desejo e sonho, existe isso, mas acho que nesse momento o cenário que a gente tem está consolidado nisso aí. Nem sempre, né, desejos e sonhos batem com a realidade, e eu acho que esse é o caso nesse momento. Jefferson, obrigado, meu irmão, por tá dividindo aqui o microfone do nosso Política em Off, trazendo esse tema aí. E a gente volta, né, Jefferson? A qualquer momento a gente volta com outra notícia, outro comentário sobre os bastidores aí desse ano super agitado na política brasileira. Não vai faltar esse ano mudanças de cenário, né? Novidades, coisas nos surpreendendo. Eu acho que vai ser um ano... tudo indica que é um ano muito agitado politicamente, tanto para aquilo que vem oficial das notícias, mas principalmente todas essas negociações e ajustes aí de bastidores. Valeu, Jefferson. Então, você que está aí nos assistindo, nesse momento, não deixe de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo e deixa aí no comentário, responda aí a pergunta. Você acha que Michele tem mesmo essa intenção de trazer Tarcísio para dentro da chapa? Qual é a tua opinião sobre isso? Uma chapa Flávio e Tarcísio ainda é possível? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Valeu, Jefferson. Valeu, pessoal. Até o próximo Política em Off.